Bem, pessoal, meu nome é Gleidson, estudo na Universidade Estadual do Ceará, UES, né? Estou cursando computação. E nesse primeiro semestre a gente está pagando a disciplina de filosofia. E nossa equipe é constituída por 4 alunos, né? Eu, o Edgar, o Thiago e o Haroldo. Bem, pessoal, a gente foi repassado um trabalho para a gente fazer e pesquisar sobre a vida de Platão. Bem, pessoal, Platão, ele nasceu em Atenas, né? Viveu por volta do século V a.C., por ser de uma família rica, que na época só quem poderia ter os melhores estudos era a pessoa que tivesse condição, né? A sua educação ele estudou filosofia, poesia e ginástica, e durante a sua vida ele escreveu livros sobre a política, sobre estética e cosmologia. Ele foi discípulo de Sócrates, seu mestre, né? Um dos grandes filósofos na época. E o Sócrates, pessoal, se ele pensasse sobre algum assunto, ele defendia aquele assunto e defendia aquela ideia. Por exemplo, se a política na época tivesse desorganizada, ele falaria e pedia segredo, né? Falaria para o seu discípulo, falaria para as pessoas mais próximas, para as pessoas que quisessem saber sobre a política. E ele achou que na época a política estava defasada, desorganizada, né? Eles defendiam na época a democracia, né? Mas ele achou, e os políticos na época, a pena de quem falasse mal da política era a pena de morte. Só que o Platão, vendo isso, né, que ele foi condenado à pena de morte, o Platão, vendo isso, ele, por ter condição sua família, financeiramente, ele tinha na época um tipo, como se fosse hoje o que? Uma fiança, para você não ser condenado à morte. Mas o próprio Sócrates, ele não quis que o Platão pagasse sua fiança para não ser submetido à morte. E ele mesmo, o Sócrates, disse que ia submeter a essa pena. O Platão vendo isso, ele na época ele era um dos grandes defensores da política, né? Na época, né? E vendo seu mestre sendo condenado à pena de morte, ele abandonou a política e abandonou até a sua capital, Atenas, e saiu viajando durante 11 anos, né, de sua vida. E ao retornar a Atenas, ele revoltado, né, ainda, né, ele fundou a sua academia para ensinar aos seus discípulos, né? E uma das suas pré-requisito para entrar na sua academia tinha até o quê? Tinha até uma placa fazendo menção que aqueles discípulos que não fossem ignorantes da matemática, ele não tinha chance para entrar na academia dele. E especificamente você tinha que saber geometria, tá entendendo? Porque ele defendia o pensamento de Platão, ele defendia que a alma era imortal. O corpo é matéria, se acaba, mas a alma era imortal. Por conta de quê? Por conta dos seus pensamentos, por conta da sua inteligência, por conta de suas obras que ficam por gerações e gerações. Não é
A gente está falando sobre Platão, por exemplo, 500 anos antes de Cristo ele viveu, né? 500 anos, né? Até hoje ele é considerado o maior filósofo, né? Da época, né? Sim, na sua academia, ele na sua primeira fase da academia, tipo, a gente está nos começos do semestre da universidade, né? Lá na época era a primeira fase e a segunda fase. Na primeira fase, ele defendia os pensamentos do seu mestre, né? Do seu filósofo, né? Que era Sócrates, né? Ele fazia tipo uma apologia para Sócrates, né? Defendia os pensamentos de Sócrates. E a segunda fase que ele fazia, que você era formado, ele defendia a teoria das ideias, né? E também a diversificação dos campos filosóficos, né? Pois é, pessoal, o que eu tinha de início para apresentar para vocês era isso aí. Muito obrigado. Parabéns aí ao colega Gleidson pela apresentação. Meu nome é Thiago e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as viagens de Platão a Sicília, certo? Por volta de 388 a.C., Platão, com uma idade mais ou menos de 40 anos, ele fez a sua primeira viagem para a Sicília. Em Taranto, né, uma região da Sicília, Platão conheceu os pitagóricos e o mais sucedido deles, que era o estadista Arquitas, que o hospedou e protegeu. Bom, e ele também conheceu algumas figuras importantes para a história dele. Foi Dion de Siracusa e Dionísio I. Dionísio I era um rei conhecido como Tirano de Siracusa. Platão esperava, com essa visita à Sicília, influenciar o rei, né, o tirano de Siracusa, Dionísio I, sobre o ideal do rei filosófico, que ele tinha exposto esse ideal em uma obra dele, uma obra anterior. Dion era parente do Dionísio I, tirano de Siracusa, né? Só que a visita de Platão não deu muito certo. Dionísio I não gostou dos ideais do rei filósofo e se irritou com Platão, mas se irritou tanto que vendeu Platão como escravo a um embaixador espartano de Egina. Só que depois ele acabou sendo resgatado. É difícil fazer videoaula, não é mole não, e de um conteúdo que a gente não sabe, pior ainda. Em todo caso, Platão teve contato com Dionísio e o resultado foi desfavorável para o filósofo. Ele voltou como escravo e precisou ser capturado depois, simplesmente porque, como bom filósofo, ele foi bastante sincero e isso não agradou, né, Dionísio I, que era conhecido como o Tirano de Siracusa. Bom, depois dessa viagem conturbada, de ser resgatado e tudo, por volta de 388, depois dessa viagem, Platão comprou um ginásio perto de Colona, a nordeste de Atenas, nas vizinhanças de um bosque de oliveiras, em homenagem ao herói Academo. Ele ampliou a propriedade, construiu alojamento para os estudantes. Os membros da academia não eram estudantes, no sentido da palavra, porque se juntavam jovens, anciãos, todos eles deveriam contribuir para o financiamento das despesas. O objetivo da academia era o saber pelo seu valor ético-político. Platão assumiu a direção da academia por durante 2 décadas, mais ou menos. E essa foi a história da fundação da escola de ensino de Platão. Em 366 ou 367 a.C., Dionísio I, que era lá o tirano de Siracusa, morreu. Com a morte do rei, assumiu o trono o Dionísio II, que tinha como conselheiro Dion de Siracusa, que era muito amigo de Platão. Então Dion
né, entrou em contato com Platão e influenciou Platão a voltar para Sicília para tentar uma nova missão, né, junto ao novo rei. E parece que não foi um processo fácil para convencê-lo, não. Mas Dion conseguiu, convenceu ele, e ele retornou para Sicília para tentar mais uma vez, né, influenciar o rei a tomar boas decisões de caráter filosófico. No início, a influência de Platão sobre Dionísio II teve até alguma influência, mas aí depois, com o passar do tempo, Platão percebeu que o rei não possuía muita vontade de estudar, vontade de aprender, além de ser pessoalmente desagradável. Então, invejoso da influência de Dion e de sua amizade com Platão, o rei obrigou a ele se exilar. Platão então voltou para Atenas. E esse foi o final, né, da segunda viagem que Platão fez lá para Atenas. Em uma terceira viagem, Platão tentou mais uma vez, pela última vez na verdade, tentar pôr ordem, né, na política, pôr ordem nas coisas. Platão levou para Siracusa os seus alunos Espeusipo e Xenócrates. Ele foi em navio, né, enviado por Dionísio II, que agora era o rei. Ele passou um ano praticamente tentando elaborar medidas para unir os gregos da Sicília em face do perigo de Cartagena. No final, a má vontade da ala conservadora provou ser um obstáculo insuperável. Platão voltou para Atenas novamente em 360 a.C. O seu amigo Dion tomou o governo de Dionísio II. Era o conselheiro do governante, ele tomou o governo, mas ele se mostrou um governador imprudente, apesar de todas as advertências de Platão, e acabou sendo assassinado. No final das contas, a Sicília foi conquistada por povos estrangeiros. Bom, ao regressar da Sicília em 360 a.C., Platão voltou a escrever e ensinar na academia, permanecendo como autor ativo até sua morte. Ele morreu aos 80 anos de idade. Dizem que o corpo dele foi enterrado dentro da propriedade ou no jardim da academia. A academia depois continuou sendo tocada por Espeusipo, que era um simpatizante do aspecto matemático da filosofia de Platão. Agora eu vou deixar com vocês o colega Edgar, que vai falar mais um pouquinho sobre Platão. Olá pessoal, meu nome é Edgar Alves, vamos falar um pouco sobre a escola de Platão, Academia de Platão ou Academia de Atenas, certo? Primeiro, parabenizar os amigos Cleiton e Tiago pelas suas colocações. Bom, vamos lá. Platão, um dos primeiros pedagogos, fundou logo após a sua primeira viagem à Sicília a escola por volta de 384 a.C., nos jardins localizados nos subúrbios de Atenas. Só que, na época, a política ateniana não permitia que Platão criasse uma academia com essas características. Então, em um momento de raciocínio, ele escolheu a única forma de abrir legitimamente a sua escola, reconhecendo como, na verdade, a Academia de Atenas como um culto às musas de Apolo. Mas não há registros históricos de quando a sua academia foi fundada. Acredita-se que por volta de 387 a.C., logo após a sua viagem à Sicília e à Itália. Embora a academia fosse exclusiva e não aberta ao público, pelo menos não na época de Platão, ela não cobrava adesão para entrar.
e os registros de aulas na academia são muito raros, mas há indícios de aulas em diversas áreas do conhecimento, inclusive de matemática, além dos seus temas filosóficos que Platão trabalhava com seus alunos. Bom, isso é tudo. Foi um breve resumo sobre a escola de Platão. Obrigado. Fique agora com a explicação do nosso amigo Haroldo. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Haroldo e eu vou falar hoje sobre o programa educacional proposto por Platão. Vamos lá? Então, o objetivo de Platão foi desenvolver uma educação voltada para o desenvolvimento de um indivíduo ético em condições de solucionar a desordem política da sociedade ateniense. A sua proposta pedagógica consiste na constituição de uma sociedade ideal, cujo alicerce reside nas categorias de educação e de justiça. Segundo eles, os cidadãos deveriam ser formados conforme a sua própria natureza e voltados às leis racionais dessa república ideal. Segundo ele, o corpo deveria ser educado porque seria a morada da alma, e os cuidados para com ele deveriam ter atenção especial desde a infância e da juventude. Platão diz ainda que todo homem que almeja ser um bom em alguma atividade necessita desde a infância dedicar-se a esta atividade, ainda que sob a forma de brincadeiras ou jogos, né? Ele diz que seus educadores devem introduzir-lhe instruções básicas nas matérias necessárias a essa referida atividade, e introduzir no manejo de brincadeiras que sejam modelos exatos das ferramentas de trabalho pertinentes à atividade em questão, né? Ele diz que o menino que pretende ser um bom construtor de casas necessita, mesmo na infância, brincar de construí-las, e se iniciar na brincadeira da carpintaria e no manejo de réguas e trenas de brinquedo, para que vá se adaptando desde cedo. Desta forma, ele explica que a educação consiste na formação correta, que mais intensamente atrai a alma da criança durante a brincadeira para amor àquela atividade da qual, ao se tornar adulto, terá que deter perfeito domínio, né? Platão considera superficial e indigno tornar o termo educação restrito à formação de habilidades voltado ao ganho econômico, ao vigor físico ou de qualquer outra habilidade que não guarde finalística relacionada ao desenvolvimento de valores inatos à natureza da alma humana. O programa educativo platônico preparava a percepção das crianças e dos jovens por intermédio de hinos de guerra e das músicas rítmicas, ajustando os seus ouvidos para uma organização racional do tempo e do espaço, habilitando o seu corpo e a sua alma para se colocarem a serviço da ordem civil idealizada, certo? Estes seriam os princípios éticos e políticos da pedagogia platônica, né? Só seriam admitidos nas escolas os conteúdos que contribuíssem para a formação da moderação, da coragem ou prudência, e principalmente da sabedoria. Indícios de uma contribuição positiva do pensamento platônico para a educação atual, vez que os processos de ensino e aprender necessariamente devem contemplar a formação não apenas da inteligência, né, mas igualmente do fortalecimento sentimental ou da virtude, né, a fim de que os ideais alcançados pela razão dos jovens a respeito de si mesmo e da sociedade em que vivem não se frustrem justamente em razão de uma ocorrência educativa nesse sentido, né? E assim, Platão explica
que não só a formação técnica que constitui a verdadeira educação, e conceitua esta como o treinamento desde a infância da virtude, né, que torna o indivíduo entusiasticamente desejoso de se converter em um cidadão perfeito, o qual possui a compreensão tanto de governar como de ser governado com justiça. Então esse era a base do programa educativo proposto por Platão, que uma criança que devesse seguir uma determinada atividade, quando adulto, deveria desde de pequeno ser incentivado por seus professores, por seus pais, começar a brincar com brinquedos relacionados àquela atividade, se fosse um construtor, brincar com coisas de construtores, se fosse um policial, já brincar desse tipo de coisa. Então essa era a base do programa educativo de Platão, certo? Obrigado, pessoal, até mais.